Evangelho escrito por João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, verso 19. Evangelho de João, capítulo 1, verso 19 em diante, diz assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso lhes perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não, não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não, não sou. Disseram-lhe então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Amém. Meus queridos, Israel vivia numa tradição profética, numa tradição de cultuar seus profetas. Não cultuar no sentido de prestar culto, mas de ter muita estima pelos seus profetas. Aqueles homens cresciam aprendendo sobre a vida de Elias, sobre a vida de Eliseu. E esses profetas, muitos deles eram associados a um espectro de que por meio deles de serem instrumentos de muitos milagres. Vocês lembram de Elias? E falar de Elias é lembrar de fogo caindo do céu. Lembro de Josué que ora e, pela perspectiva que se tinha a ideia daquela época, o sol para. A perspectiva geocêntrica do universo, aí, o sol parou. Talvez é a terra que tenha parado. Mas a gente conhece as histórias de Eliseu, profeta que basta dizer que fez o dobro de milagres de Elias. Só isso. Moisés, olha o profeta Moisés. Um camarada que inventou o aquário. Porque do nada ele estende uma vara, o mar se abre no meio, e tem 2 aquários gigantes de um lado, e o povo passa a pés enxutos pelo meio do mar vermelho. Imagina. Esse era o referencial dos profetas. Sobre João Batista, uma certa feita, Jesus conversa com a multidão e diz assim: vocês foram ver o que no deserto? Vocês foram ver uma cana agitada pelo vento? Vocês foram ver um homem ricamente vestido? Não. Aqueles que foram ver João Batista, eu quero dizer para vocês foram ver um profeta, aliás, muito mais do que um profeta. Aliás, vamos lá, não teve um homem nascido de mulher igual a João Batista. Eu digo para vocês, ele é o maior de todos os profetas. O maior de todos os profetas. Essa é só a credencial que o camarada está trazendo. É Cristiano Ronaldo falando de si mesmo: eu sou o melhor. É isso aqui que o cara está dizendo. Jesus está falando dele, não é ele dizendo eu sou o melhor. É Jesus, ele é o melhor. Não teve nenhum maior que ele. Por quê? O que João Batista tinha de tão bom assim para Jesus dar esse tipo de testemunho desse cara? Olha o texto que a gente leu. As pessoas querendo saber quem é esse João Batista. Qual é o segredo que ele tem? Qual o mistério que esse homem tem na vida dele? E perguntando: quem é você? É uma pergunta que até hoje nos confronta. Quem é você? Você tem uma resposta para essa pergunta? Se alguém perguntasse hoje: quem é você? Você tem essa resposta? Olha como o cara era diferente de todo mundo. Antes de ele dizer quem é, ele tem que dizer necessariamente quem ele não é. E ele tem que explicar para as pessoas uma coisa que eu gostaria um dia de ter esse trabalho também. Porque ele olha para as pessoas e tem que explicar, tem que justificar. Gente, olha, desculpa frustrar vocês, mas eu não sou o Cristo. Alguma vez você já teve que dizer isso para alguém? Infelizmente eu nunca precisei.
E me dói dizer que eu nunca precisei dizer que eu não sou o Cristo, porque é sinônimo de que eu nunca fui confundido com Ele. E sinceramente esse é o desejo do Pai, para todos nós. Uma geração de Joãos Batistas, que antes de pregar, que antes de se apresentar, tem que chegar numa entrevista de emprego e dizer: querido, eu sei que parece, eu sei que se eu não falar, você não vai perceber, mas eu não sou o Cristo. E ele tinha que dizer, porque senão as pessoas achariam que ele era. De tão poderoso, de tão forte que era o seu testemunho, de tão firme que era o seu caráter, de tão doce que era a sua presença. As pessoas começaram a entender: esse é o Cristo, ele tem que dizer, ele tem que desmentir. Gente, eu confesso, eu não sou o Cristo. Alguma vez você já precisou desmentir alguém que achava que você era o Cristo? Que achava que você era o Jesus encarnado? Infelizmente eu ainda não precisei. Eu espero um dia precisar. Gente, calma, eu não sou o Cristo. Mas em seguida eu vou dizer: mas eu posso dizer que Ele vive em mim, que Ele habita em mim. João Batista estava dando esse tipo de explicação. Por que ele tinha que dar essa explicação? Porque ele preenchia exatamente os requisitos que as pessoas esperavam. Porque a doçura dele, a verdade que ele trazia, a autenticidade, a personalidade. Para você terem uma ideia, João Batista foi cheio do Espírito Santo ainda no ventre da sua mãe. No primeiro encontro que as barrigas tiveram, a barriga de Maria e a barriga de Isabel, a partir do que fluía, do que foi gerado de uma para o que foi gerado na outra, dentro da barriga ele se agitava, já cheio do Espírito Santo. João Batista era uma figura excêntrica, era extremamente amado, tinha discípulos e nunca sonegou a verdade de ninguém. Se a gente lê o texto, a gente percebe, por exemplo, que quando ele veio a morrer, degolado, com a cabeça na bandeja, quando ele vai ser degolado, Herodes, que já tinha prometido dar qualquer coisa que Herodias pedisse para os discípulos: olha esse mundo, todos os dias os homens estão mordendo esse mundo, estão experimentando a vida, e estão cada vez mais desgostosos, estão cada vez mais desesperançados, cada vez mais depressivos, cada vez mais gente quer morrer, e quer acelerar a própria morte, porque eles comem e não têm prazer. Os homens são castrados no seu prazer, os homens e as mulheres. O que eu vou fazer para que isso pare? Para que essa pandemia de depressão pare? Para que essa ansiedade patológica seja controlada? Para que o homem volte a encontrar sabor, gosto, prazer na vida? Jesus diz assim: a minha ideia, não sei se vocês concordam, a minha ideia é colocar vocês lá. É fazer com que vocês estejam lá. Porque a partir do momento que vocês estejam lá, o homem vai provar a vida e encontrar o sabor da vida. E vai dizer: puxa vida, eu queria me matar até você chegar. Quando você chegou aqui, a vida se tornou muito mais saborosa. Quando você entrou nesse escritório, quando você entrou nessa turma aqui da faculdade, o ambiente mudou. Hoje eu gosto muito mais de viver, depois que eu lhe conheço. Esse era o propósito de Jesus. Eu estou colocando vocês no mundo, para que o mundo fique mais saboroso. É por isso que Jesus orou ao Pai e diz assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo. Porque principalmente no ambiente cristão, a gente cria uma ideologia de que nós não devemos nos envolver com o mundo. De que que o cristão ele tem que sair do mundo. Aí Jesus ora ao Pai e diz: eu não quero que tirem eles do mundo, porque eles são o sal desse mundo. Se eles saírem, o mundo não tem mais salvação. Jesus colocou você no mundo, e não foi por acaso. Não errou quando colocou você naquela firma, naquele curso, naquela faculdade, naquela família. Não foi para você dizer: agora eu sou crente, não me envolvo mais com eles. Muito pelo contrário, para você entender: agora eu sou cristão, e a vida deles depende de mim. O que eles vão provar a partir de hoje depende do tempero que eu der, das experiências que ele vai viver. A minha responsabilidade a partir de hoje, e sendo muito tranquilo das minhas responsabilidades como pastor,
eu tenho a responsabilidade de tornar a vida de vocês, cada um de vocês, mais saborosa todos os dias. Porque eu entendi que Cristo me chamou para ser sal. É assim que nós entendemos o chamado de Jesus. João Batista entendeu isso. E ele era sal por onde passava. O sal mais autêntico possível. Um sal não adulterado. E as pessoas vão perguntando: tá bom, você não é Jesus, você não é Elias, você não é o profeta que a gente esperava. Tá bom, infeliz. Então o que você diz acerca de si mesmo? O que você diz acerca de você mesmo? Primeira coisa que ele faz, ele cita uma profecia. Ele cita o capítulo 43 de Isaías. Se não me engano, Isaías 43:3. A primeira coisa que ele está dizendo é o seguinte: eu não sou um acaso. Eu não sou uma área. Eu não sou aleatório. Eu sou o fruto de uma profecia. O Espírito Santo projetou que eu estivesse aqui, nesse tempo e nesse espaço. Ele me conhecia. Ele arquitetou todas as coisas. Ele me colocou no tempo e no espaço para cumprir um propósito dele. Eu sou fruto de uma profecia. Eu sou fruto de um projeto eterno. Eu sou fruto da obra de um arquiteto que conhece cada detalhe dessa obra chamada vida, dessa obra chamada existência, desse projeto chamado tempo. Eu sou fruto disso. Eu participo de uma escrita cuja história tem um autor muito bem definido. E tem a pena, tem o papel, tem a tinta nas mãos e não delega para ninguém. Eu sou um ator de uma história que é dele. Eu sou o cumprimento de uma profecia. Eu trago para mim. E eu vou dizer, profecia não é fatalismo. Tanto é que a gente não pode ficar acomodado. A profecia está aí, se for para acontecer, acontece. Se não for, não acontece. Não é assim. Tanto é que em várias oportunidades você vê Jesus fazendo as coisas e diz: e ele fez isso para que se cumprisse a profecia. Jesus entendia, João Batista entendia profecias como um direcionamento onde você tem a responsabilidade de ir atrás, como uma linha muito bem estabelecida pelo autor da existência, pelo dono da história. E você, como ator, tem a responsabilidade de conhecer o enredo e cumprir todo aquele script. Então não se acomode. Essa palavra não é uma palavra de acomodação. Já está tudo maktub, está tudo escrito. Então vou deitar. Se o que tiver que acontecer, vai acontecer. Não. O que está escrito é o enredo, que ele te incumbe da responsabilidade de participar dele e de seguir cada diretriz. E seguindo, você vai ter uma vida plena. Você vai encontrar o verdadeiro sabor da vida. Mas aí vem João Batista para dar as diretrizes que eu quero que sinceramente fiquem muito bem sedimentados na sua mente, no seu coração hoje. Ele vai dizer quem ele é. E ele vai dizer quem ele é usando uma expressão, no grego é egoimi, que é uma expressão de propriedade, de apropriação da sua personalidade, que só os fortes conseguem dizer. Uma expressão que foi dita pela primeira vez pelo próprio Deus, que é a expressão eu sou. Não tem nada mais poderoso em termos de declarações humanas do que o poder do eu sou. Pergunta: você sabe quem você é? Quem é você? Quando alguém lhe pergunta quem é você, como você se define, há definições periféricas. Eu sou advogado, eu sou pastor, eu sou médico, eu sou um estudante, eu sou o pai de fulano, eu sou namorada de cicrano, eu sou o marido da... Existem definições periféricas, mas na verdade isso aí é um aspecto secundário. E você? Quem você é? Você sabe? Você já se encontrou? João Batista tem a possibilidade de responder: eu sou uma voz. Eu sou a voz. O poder do eu sou é algo tão libertador, tão poderoso na vida de uma pessoa, que ela não só determina, escalona, delineia o seu propósito, o motivo da sua existência, a razão pela qual você está aqui hoje, a razão pela qual você existe, como ela tranquiliza todos os que estão em volta. João Batista podia dizer um eu sou, você pode dizer o que você é. Você tem um eu sou definido?
O seu coração carrega um eu sou? Essa é a grande pergunta que o texto vai trazer para a gente. A grande perturbação que esse texto vai trazer é essa. Quem é você, cara? O que é você? Que João Batista está dizendo, ele sabe quem é ele. Eu gosto muito de alguns exemplos. Eu sempre, como pastor de jovens, inclusive, gosto de dialogar com histórias em quadrinhos. Já falei algumas vezes que o meu personagem favorito, desde criança, é o Homem-Aranha. Sou apaixonado pela saga do Homem-Aranha. Nem todo mundo vai entender. O pastor Diogo gosta de Harry Potter. Nossa, não chega aos pés. Aquela história xoxa de um menino, um cara de nerd, lerdo com a varinha. Bobagem pura. Mas o Homem-Aranha não. O Homem-Aranha tem lições para a vida. O Homem-Aranha ensina o Evangelho. Olha aí o mistério. E é verdade. A grande sacada, a grande história do enredo, do herói, o Homem-Aranha do Peter Parker, é uma frase que o tio dele diz a ele, pouco tempo antes de morrer. E aquilo fica sendo a ideia da saga, a ideia do personagem, a ideia da história. O tio dele, o tio Ben, diz uma vez para ele assim: Peter, saiba que um grande poder traz sempre uma grande responsabilidade. Todo mundo conhece essa frase. Se não conhece, está conhecendo agora. Foi o tio Ben que disse isso para o Peter Parker, tá bom? Ele entende isso, e um dia ele é picado por uma aranha, que transforma ele, dá a ele superpoderes. Só que junto com os superpoderes dá a ele grandes responsabilidades. A responsabilidade de agora entender o tamanho do poder que ele tem e assumir o seu eu sou. Em alguns momentos ele fica, puxa, quem sou eu mesmo? E ele tem que assumir, eu sou o Homem-Aranha. É isso que eu sou a partir de agora. E todas as vezes que ele nega o seu eu sou, ele condena todo mundo que está em volta. Tanto é que um belo dia ele vai para um lugar receber um dinheiro que ele tinha, que era devido, que ele tinha direito. E aí o homem passa a perna nele. A pessoa não paga ele. E ele diz, puxa, mas esse dinheiro é meu, eu tenho o direito. Você deveria me pagar. Aí o homem olha para ele e fala assim, olha querido, eu perdi a parte em que isso é problema meu, viu? Isso não é um problema meu. Ele sai enfurecido. E enquanto ele está saindo, entra lá na loja um homem para assaltar aquela loja. E rouba o dinheiro daquele homem todo. E na saída, ele passa por Peter. E Peter tem a oportunidade de pegar aquele ladrão. Mas cruza os braços. E o homem grita, pega ele, pega ele, pega ele. E Peter olha para ele e diz assim, eu perdi a parte em que isso é problema meu. Isso não é problema meu, querido. E o homem foge com o dinheiro. E Peter sai tranquilo. Só que aquele homem que fugiu, no meio da fuga, na saída daquele estabelecimento, encontra o tio de Peter, que tenta reagir e é morto por aquele homem. No dia que Peter nega o seu eu sou, ele condena as pessoas que estão em volta e é responsável pela grande tragédia da família dele, que é a morte do seu tio, que naquele momento fazia o papel do seu pai. O exemplo é muito caricato, é muito lúdico, obviamente, mas ele reflete diretamente na nossa vida, para você entender o tamanho do poder do eu sou. Porque a gente acha muitas vezes que assumir quem você é, entender quais são as suas qualificações, que talentos, que dons, que capacidades Deus te deu, muitas vezes é vaidade. Ai não, eu não sou. Quando alguém lhe diz que você é um grande advogado, que você é um grande professor, que você é um grande médico, uma grande médica, primeira coisa que você diz, para. A gente não consegue assumir. Você está bonita hoje. Para, são seus olhos. Eu disse outro dia aqui, o falso modesto é o pior cretino que há na sociedade. Porque no fundo ele é duplamente vaidoso. Porque todas as vezes que você age com falsa modéstia, você obriga a pessoa a te elogiar 2 vezes. Parou? Que canalice, cara. Você diz assim, poxa, você está bonito. Aí você diz, para, não tô não, pô. Não, tá sim. Você ganhou 2 elogios. Ainda forçou outra pessoa
duvidando da opinião dela, duvidando da palavra dela. Isso é muito ruim. A gente não consegue assumir o poder do eu sou, e quando a gente não assume, quando a gente não se encampa no poder do eu sou, a gente condena quem está em volta, e a gente deixa de viver a plenitude do nosso propósito, a gente deixa de exercer os nossos maiores talentos. Alguém imagina a seguinte situação: chega uma criança gravemente ferida num centro cirúrgico, uma cirurgia de extrema complexidade, e existe um homem habilitado para isso, o melhor cirurgião do hospital, o melhor, o top, o mais graduado. E aí chega na hora, a enfermeira faz a triagem e diz: olha, isso aqui é uma causa para o melhor cirurgião. Só o top vai saber operar esse menino aqui, senão ele morre. Aí chega um cirurgião e diz, aquele que é o melhor, o mais experiente, diz: não, o estagiário é melhor que eu, pô. Não sou não. Vocês concordam comigo que ele tem o dever de dizer: eu sou o melhor? Eu é quem vou operar? Vocês concordam comigo? Que ele tem o dever de ter essa consciência, e que naquele momento não é vaidade. É um dever que ele tem, uma responsabilidade que ele tem, a partir do poder que ele recebeu. Seja pelo seu estudo, seja pelo seu talento natural, seja pelas suas qualificações, seja pela sua experiência, mas ele tem o dever de agir e dizer: opa, esse aqui ninguém opera, esse aqui é meu. É preciso a gente ter essa consciência. No ambiente de trabalho, eu aprendi isso a duras penas, que não dá para a gente se esconder por trás da falsa modéstia para negar nossas responsabilidades. Como advogado, tem processo que eu digo: esse aqui só eu toco, eu faço isso. Esse aqui ninguém, não. Para essa reunião quem vai sou eu, tá? Equipe. Porque eu sei que ali eu tenho um papel de coordenação, tenho um papel de liderança que eu preciso exercer. E todas as vezes que eu não exerço, eu fujo da minha responsabilidade, nego o meu propósito, deixo de crescer e condeno o meu cliente, condeno minha equipe. Deus te deu uma habilidade, uma habilitação especial, e o poder do eu sou deve ser exercido todos os dias. Toda vez que você sonega isso, você se esconde e você condena as pessoas que necessitam daquilo que Deus te entregou. Esse é o grande poder do corpo. Em uma rápida virada de 360 graus, eu consigo contemplar o rosto de todo mundo aqui na igreja. Já vi o rosto de todo mundo, menos o dia de vão, estou vendo só metade. Agora vi, valeu. Só tem um rosto que eu não consigo ver aqui. Qual é? O meu. Deus não me fez para olhar para mim. Deus me projetou para que eu olhe para você. Por quê? Porque Ele escolheu se encarnar não apenas em um filho. Ele escolheu se encarnar num corpo. Tem um pedaço de Cristo que eu só vou conseguir olhando para Marcelo, olhando para Lise. Tem uma parte de Cristo, tem algo no acesso de Cristo que, se eu não olhar para a mídia, eu não vejo. Se eu não olhar para Edivan, eu nunca vou contemplar. Tem algo dentro de você, querido, que só você pode me oferecer. Essa pregação que você está ouvindo agora, só eu pude pregar. Pode ser que outras pessoas tenham falado isso em algum lugar. Pode ser que alguém um dia já pregou isso numa igreja lá no Acre, a igreja de Marina Silva. A única coisa que eu conheço do Acre, desculpa, Acre. Mas hoje, para esse tempo, para esse espaço, você só poderia ouvir isso de mim. Isso não é vaidade. Isso é entender o poder do corpo de Cristo e assumir a responsabilidade do eu sou diante disso. Você sabe quem você é? Você já entendeu quem você é para esse tempo? Porque se você não entende isso, querido, todos os seus relacionamentos podem estar indo à falência e você não percebeu ainda. E você está culpando as outras pessoas, mas na verdade o problema é porque você não sabe quem você é. Você ainda não entendeu o poder do seu eu sou. Você está afundado numa crise existencial absurda de não saber as coisas no mundo que só você pode solucionar. Eu tenho a plena consciência que eu não sou o melhor pai do mundo.
Mas eu não confio em mais nenhum outro pai para cuidar do meu filho. Nenhum pai faria tão bem ao meu filho quanto eu faço. Eu não sou Rodrigo Hilbert, sei lá, constrói uma casa na árvore para o filho, sei lá. Esse carro de controle remoto, comprou onde? Não, eu fiz. Eu não faço essas coisas. Mas eu não entregaria meu filho Rodrigo Hilbert para cuidar. Ele não seria para o meu filho o pai que eu sou. Eu sei, eu sou a melhor coisa do mundo para o meu filho. Eu sou. Eu bato no peito, não tenho nenhum problema em dizer isso. Porque eu sei a responsabilidade que eu tenho a partir do poder de pai que recebi. Você tem. O seu eu sou pode salvar o mundo. Você tem um poder entregue por Cristo, entregue pelo próprio Deus, que pode fazer a diferença e pode transformar a história a partir daquilo que você faz. João Batista dá essa resposta categórica. Ele diz: eu sou a voz. Ele não diz apenas isso. Ele diz: eu sou a voz que clama. A voz que clama. Eu sei quem eu sou e eu também sei o que eu carrego. Eu sei o que eu trago comigo. Eu sei aquilo que eu tenho a oferecer no mundo. Eu sou a voz do que clama. Eu tenho um clamor. Eu trago um grito de alerta, um grito de socorro, um grito de atenção. Eu trago alguma coisa e eu sei exatamente aquilo que eu trago. A pergunta de novo é: a partir de quem você é, você sabe o que você traz? O que você carrega consigo? Eu, por exemplo, como pastor, como advogado, como bacharel em direito, um bacharel em teologia, eu carrego comigo possibilidades de resolução de conflitos. Eu sou especialista em resolver problemas. É isso que eu faço da vida. É isso que eu faço com as pessoas. Os clientes batem na minha porta porque tem um problema e querem que eu resolva. É isso que eu faço. Só que nem sempre é possível fazer isso. É por isso que aquilo que eu carrego vem diretamente associado com quem eu sou. A gente vai aprendendo ao longo da vida que nem sempre a gente consegue 100% de êxito nas coisas. Eu já tive que me desculpar, por exemplo, por ser um advogado cristão que já fez divórcios. Já me disseram uma vez que, disseram acerca disso, dessa atitude, que fazendo divórcio eu estou fazendo uma aliança com Satanás. Não, meu escritório não é Demônio e Lopes Advogados. Não é. A grande questão é entender que nós, sim, devemos lutar para sermos solucionadores de problemas. Mas a história não é sobre nós. Nem sempre os problemas podem ser resolvidos só porque eu estou lá. Às vezes não dá. Às vezes não é possível isso. Às vezes o problema já chega perdido para mim. E eu tento recuperar e não consigo. Mas eu também estou ali para fazer valer uma coisa. Para que as pessoas entendam: olha, a partir de agora você vai viver talvez os piores dias da sua vida. Você vai passar por um processo de extrema dor, de extrema angústia por uma perda. Um processo que a Bíblia compara, no Sermão do Monte, pregado por Cristo, a uma amputação. Quem já terminou um relacionamento intenso sabe o que é isso. É uma amputação. Quem já passou por um divórcio sabe a dor e a angústia que é aquilo. Eu digo para ela: mas eu estou aqui para tornar aquilo que seria insuportável menos doloroso. É bom que seja comigo. Porque eu não vou apenas consolidar, assinar um papel, fazer uma escritura de solução. Não vou fazer só isso. Eu vou estar aqui também para te auxiliar a levantar e reconstruir sua vida a partir dos escombros do castelo que acabou de desmoronar. Para mostrar para você que o Deus que eu creio é um Deus de recomeços. E que sua vida não acabou porque essa etapa da sua vida se findou.
Nós temos que ter essa consciência de que aquilo que carregamos não pode se sobrepor à nossa essência de pessoas inspiradas e filhas de Deus, de um Deus com suas habilidades e suas características. Quantas vezes você já foi num sepultamento? Inúmeras. Quantas vezes você já foi num sepultamento sendo cristão, como crente? Um crente vai num sepultamento. Quantas vezes? Quantas vezes você já olhou para o defunto e diz: levanta e anda? Eu nunca. Falta de fé? Talvez. Mas eu nunca fiz isso. Nunca senti de Deus a fazer isso. Porque eu não fui lá resolver um problema. Eu não fui lá num sepultamento trazer: opa, chegou, o eu sou vai resolver. Não. Eu fui lá carregando uma essência de entender também que o meu eu sou compartilha algo com aquilo que você é. Eu fui lá para dar um abraço e dizer: tá difícil, né? Mas eu estou aqui. Você não está sofrendo só. Tá complicado, né, irmão? Foi duro. Quando meu pai morreu, eu lembro de cada abraço que eu recebi naquele cemitério. Eu lembro de cada pessoa que olhou para mim com olhos marejados e disse: meu irmão, eu estou aqui com você. Ninguém vai para um cemitério porque gosta. Tem gente que diz: ai, não gosto de enterro. Ah, eu adoro. Ah, infeliz. Ninguém gosta. Banana. Isso é tarefa de gente madura. Isso é tarefa de gente que não está lá para fazer o que quer. Isso é tarefa de gente que tem responsabilidade a partir do poder que recebeu. Hoje eu estou bem, hoje eu estou consolado. O que eu vou fazer? Dividir esse poder a partir da minha responsabilidade de entregar consolo a quem não está tão consolado quanto eu. Em algum lugar tem algum irmão atribulado, padecendo, sofrendo. E hoje eu não estou sofrendo tanto. Eu vou lá chorar com os que choram. O que você carrega? Qual é a essência que você carrega? E é importante você entender o seguinte. Tem uma frase do escritor e do roteirista George Martin, que é o seguinte: nunca se esqueça de quem você é, porque o mundo vai se esquecer. O mundo vai se esquecer e pior, vai fazer de tudo para que você esqueça também. O tempo inteiro você vai ouvir pessoas que vão falar coisas para desmerecer, para fazer você entender que você não é, que você não tem, que você não carrega. É por isso você não pode se esquecer do seu eu sou, e ele precisa ser o tempo todo reafirmado. E esse eu sou é uma construção que a gente traz ao longo da vida. Sendo bem sincero, eu prego na igreja desde 14 anos de idade. Hoje eu tenho 35. Eu já fui muita gente no púlpito. Pasmem, eu já fui até o Marco Feliciano. Já fui tanta gente. Eu já imitei tanta gente. Eu já acreditei que eu precisava ser quem Ele é para, como fruto das minhas eternas carências. Eu já fui meu pai, já fui tanto pastor que eu admirava, que eu idolatrava. Eu queria ser Ele, porque eu admirava Ele, então eu tinha que ser Ele. E nunca funcionou. E aquilo que eu carregava perdia completamente o efeito, porque eu não sabia quem eu era. Pense em Davi. Davi vai enfrentar o Golias e ele se apresenta e diz: espera aí, não tem um filho de Deus para lutar contra esse incircunciso filisteu? Quem é esse homem para afrontar o exército do Deus vivo? Eu vou lá. Aí Saul: menino, vai dar não, bicho. Ele é peso pesado, tu é peso átomo. Não vá não, man. Tu vai perder. Eu vou lá. Olha, fique você sabendo, rei, que eu cuidava das ovelhas do meu pai, do rebanho dele, e vinha um urso, e eu pegava o urso pelo pescoço dele e metia a lança nele, eu não estava nem aí. Aí depois vinha um leão, pegava o leão pela barba e enfiava a espada nele, eu não estava nem aí. Eu estou acostumado a lutar com urso, a lutar com leão. Esse homem não vai prevalecer contra o exército do Deus vivo.
Aí Saul disse: tá bom, bonitão. Vai lá, machão. Toma uma armadura aqui pelo menos. E ele entrega a armadura de Saul em Davi. Imagina. Davi, pastor, homem do campo, estava com a espada que ele não aguenta nem carregar. Uma armadura, a Bíblia diz que Davi não dava um passo. Ele diz: Saul, obrigado. É legal, funciona para você, mas eu carrego outra coisa. Eu carrego um estilingue e a roupa de pastor. Eu vou dizer para você, você será muito mais poderoso, muito mais valioso em Cristo, carregando o seu estilingue, do que com a espada e a armadura que não lhe pertencem. Para de tentar carregar aquilo que Deus não lhe deu. Para de tentar uma carreira que não é tua, só porque você idolatra quem tem isso. Para de tentar escolher um curso a partir do maior salário do mercado, e não a partir da vocação que arde no seu peito desde que você era criança. Para de tentar uma carreira a partir do que você idolatra no seu Instagram. Isso é ferramenta de Saul, isso é armadura de Saul. Você é muito mais poderoso com o seu estilingue, você vai longe com ele. Você derruba um gigante, rodando pedras do ribeiro, com muito mais poder do que a lança afiada, que é maior do que você e está na mão de Golias. O que você está carregando? E a última coisa que ele vai dizer é: eu sei quem eu sou, uma voz que clama, eu sei o que eu carrego, no deserto, eu sei o lugar que Deus me posicionou. É engraçado porque falar em deserto, na Bíblia, a gente lembra logo do povo de Israel, da peregrinação. Deus tira o povo do Egito, e aí diz assim: olha, eu vou levar vocês para um outro lugar, para a terra prometida. E o povo colocou aquela ideia de lugar na cabeça: eu quero ir para a terra prometida. Só que no meio do caminho, no deserto, ele fala com o povo e diz assim: olha, vamos fazer uma coisa melhor. Eu não quero mais só que vocês se dirijam a um lugar, eu quero que vocês se tornem um lugar. E em Êxodo 19, versículo 6, eu acho, ele diz assim: eu quero que vocês sejam para mim uma nação sacerdotal, que todos vocês sejam sacerdotes, que vocês estejam em qualquer lugar sendo visitados pela minha presença, vocês vão se tornar o lugar. E o povo diz: ah não, esse negócio de que se tornar lugar, eu não quero não. Moisés aí vai ser sacerdote, Arão sacerdote, fala com eles, mas a gente quer a terra. O povo deixa de viver a plenitude da terra porque não entende quem é. Mas pense em João Batista, aquele homem que não se importa se o seu eu sou parece estranho, e como diz a profetisa Pite, mesmo que seja bizarro, ele vive, porque João Batista era o cara bizarro, comia mel silvestre, gafanhoto, usava pele de camelo, ele não ia bombar na Jerusalém Fashion Week, que negócio medonho, uma dieta estrambólica, totalmente excêntrica, um homem estranho, mas eu não sei quantos lembram de quem João Batista era filho. Você sabe de que ele era filho? Zacarias, velho Zeque. Zacarias era o quê? Qual era a profissão de Zacarias? Sacerdote. Gente, filho de sacerdote é o quê? Quem é filho de sacerdote? Vai exercer que profissão na vida? Sacerdote. Qual era o lugar na cabeça dos homens para João? Devia ser dentro do templo. João entende que o lugar dele não era o templo, o lugar dele era o deserto. Ele entende: eu sou a voz, eu sou comissionado, Deus me chamou para o deserto. E o que acontece? O povo sai do templo e vai para o deserto escutar ele. Querido, quando você entender quem é, quando você entender o que você carrega, e quando você entender o lugar para o qual Deus te chamou, pode ficar tranquilo, a bênção vai começar a correr atrás de você para ser abençoada. As pessoas vão atrás de você te escutar onde você estiverem. As portas, elas vão seguir
Os sinais vão seguir aqueles que creem. Talvez a sua vida de portas fechadas, talvez a sua vida de poucas oportunidades, talvez a sua sina de relacionamentos destruídos estejam gravitando em torno desses porquês e dessas interrogações que até hoje você não encontrou uma exclamação. Você não sabe quem você é. Você não tem ideia do que você carrega. E você ainda não entendeu o lugar para o qual Deus te chamou. O lugar onde Ele te colocou. E sinceramente, há pouco tempo atrás eu ouvi uma irmã, uma amiga nossa, falando, ela abriu um consultório de psicologia. E ela falou de uma cliente que chegou completamente amargurada lá. Uma paciente amargurada totalmente. E quando ela chegou na consulta, ela reclamava de tudo, especialmente do lugar. Esse lugar é uma porcaria. Esse estacionamento não presta. Essa sala não está boa. Está fazendo calor. E ela disse assim, e ao longo da consulta, eu entendi que o problema era ela. Em qualquer lugar que eu tivesse, ela iria reclamar, porque ela trazia amarguras. Eu disse para ela, minha irmã, essa pessoa foi lá justamente porque ela quer descobrir quem ela é. Uma vez Cazuza escreveu uma música e disse assim, eu paguei a conta do meu analista para nunca mais descobrir quem eu sou. E ela estava lá no analista, querendo descobrir quem é. Para quem não sabe quem é, para quem não sabe o que carrega, nenhum lugar presta. Nenhum emprego está bom. Nenhuma relação é saudável. Tudo parece tóxico. Tudo parece extremamente doloroso, penoso. Todo curso é uma porcaria. Todo professor é ruim. Toda igreja é fraca, é ruim, é religiosa demais, é liberal demais. Toda igreja é ruim. Porque no fundo, você é quem não sabe quem é. E você está indo nos lugares, tentando encontrar o seu verdadeiro eu. Você está desesperadamente buscando a sua vida em lugares. E está desesperado, tentando encontrar quem de fato você é. Eu vou contar para vocês, só para a gente finalizar, a experiência que eu contei no último batismo. De uma vez que eu perdi minha Bíblia. Eu tenho a mania de largar as coisas em qualquer lugar que eu chego, sair e culpar todo mundo. Roubaram, foi você. Pegaram minha Bíblia. Eu larguei aqui e fui embora. Eu tenho essa péssima mania de... Claro que eu não fico acusando, né? Mas no fundo, eu acho que alguém pegou mesmo. Óbvio que eu não vou assumir isso. Hein? No fundo, eu acho que tem um malandro que fica me perseguindo e pegando tudo que eu deixo nos lugares. Quando eu era pequeno, eu escutava de minha mãe, se eu for aí e achar, eu esfrego na tua cara. Se ela cumprisse cada promessa dessa, eu não teria nem mais cara para falar com vocês. E era uma bruxaria, porque quando ela chegava, o negócio aparecia. Minha mãe, eu já procurei, essa Bíblia não está aqui, já procurei. Aí ela chegava, essa Bíblia, Sal? Você não vai acreditar, ela não estava aqui. Ela não estava. Eu juro que não. Eu olhei 10 vezes. E a gente parava e falava, que bruxaria é essa que essa mulher faz? Ela chega, a Bíblia aparece. E um dia eu larguei a Bíblia. E lá vou eu procurando essa bendita Bíblia. O tempo todo. E eu rodo a igreja, aí eu pergunto para um, pergunto para outro. E ninguém viu, e ninguém sabe, não sei o que. É sua Bíblia? É aquela assim? Meu irmão, uma preta. Eu acho que eu já vi. Claro que você já viu uma Bíblia preta. Eu quero saber a minha. E ninguém achava. Aí chegou uma hora, um feliz, bendito, filho do Senhor, bem-aventurado, abençoado, disse para mim, rapaz, eu vi sua Bíblia, eu sei, a que você pregou hoje. Essa! Sua esposa pegou. Está com ela. Aí eu, opa. A partir daquele momento, eu parei de procurar minha Bíblia. E eu comecei a fazer o quê? A procurar minha esposa. Mais fácil encontrar ela. Ela está disponível para mim. Se eu gritar, ela atende. Bíblia não atende.
Se eu chamar, amor, ela vai ouvir, vai, estou aqui. Ah, sua Bíblia está aqui também. Vai sacudir para mim, vai me tranquilizar. Eu deixei de procurar a minha Bíblia e comecei a procurar a pessoa com quem estava a minha Bíblia. Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 3, verso 3. Diz assim: entendam uma coisa, queridos. Vocês já estão mortos e a vossa vida está escondida em Cristo Jesus. Talvez você está procurando desesperadamente a sua vida. Quem é você? O seu eu sou. Você está enlouquecidamente, freneticamente, de um lado para o outro. E aí aparece um coach e diz: ah, sua vida, eu sei, aquela assim que vive, né? Você é como todas as outras. Ah, acho que já vi. Cadê? Aí te dá 10 passos para encontrar a Bíblia. Para encontrar o seu eu. E você não acha. Aí você procura de igreja em igreja e não acha. De religião em religião, de amor em amor, de relação, de cama em cama. De profissão, de curso em curso. E não encontra. E vive cada vez mais frustrado. Cada vez mais ansioso. Cada vez mais desesperados. Eu vou dizer por que você está assim. Porque no fundo você está morto. Sabe onde é que está a sua vida? Escondida em Cristo. Eu te chamo hoje para uma outra busca. Uma busca frenética pela presença dEle. Por conhecer mais dEle. Por se entregar mais a Ele, por se dar mais a conhecer a Cristo. Cristo é como um rio. Não sei quantos já leram Ezequiel capítulo 47. É um rio interminável. Que quanto mais você mergulha, mais tem para mergulhar. Que vai passando 500 metros e você, opa, já estou aqui até o pescoço. E aí o anjo diz: se quiser tem mais. E quanto mais você mergulha, mais esse rio vai te governando. Vai ter um momento em que o bater da sua perna já não faz efeito nenhum. Porque agora a sua direção é destinada pela correnteza. E é o rio quem diz para onde você vai. Aí você deixa de se governar. Aí você deixa de tentar seu casamento na base do grito. Tentar salvar seu casamento na base do grito. Aí você deixa de tentar encontrar plenitude, tentando provar o máximo de amores que você possa acumular. Trocando de namorado toda semana, de namorada toda semana. Pegando várias para montar um currículo extenso. E você deixa de ficar enlouquecido porque o mercado de trabalho está agitado. E você não sabe ainda nem quem você é. Não sabe quem você carrega. Ah, meu irmão. Eu tenho várias descrições sobre mim. Eu sou pai. Eu sou torcedor do Bahia City, o maior do Nordeste. Campeão de 1959, de 1988. Eu sou professor. Eu sou advogado, sou esposo de Ana Priscila, sou pai de Rafael. Mas o meu verdadeiro eu sou o filho mais amado do Pai Celestial. Do Pai mais amoroso de toda a terra. Esse é o meu verdadeiro eu sou. E por eu ter esse Pai, eu não tenho medo de mais nada. Quem brigar comigo, primeiro tem que passar pelo meu Pai. Eu sei o que eu carrego, porque tudo que eu tenho foi Ele que me deu. E por causa disso, até o deserto é um palco de milagres. Até o lugar mais inóspito se torna maravilhoso, porque eu sei que eu não estou só. E para você que hoje foi colocado no vale da sombra da morte, no lugar de angústia, no lugar de dor, no lugar de lágrimas, Ele está dizendo: não precisa ter medo, porque Ele está contigo. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, no vale da sombra das dúvidas, no vale das incertezas, ainda que eu esteja nesse lugar, eu não preciso ter medo. Meu Pai, meu pastor, está comigo. Quem é você? Feche seus olhos. Olha o Senhor.
O nosso eu sou é fruto de uma construção de muito tempo. A nossa vida está escondida nele. A gente vai amadurecendo, a gente vai robustecendo, a gente vai criando experiências, a gente vai entendendo e ouvindo a voz dele, entendendo o que carregamos, recebendo dele tudo o que precisamos, as nossas armaduras, a roupa de pastor, o estilingue, o cajado. Pense em tudo que você já recebeu dele, cada experiência, cada dor, cada frustração, cada vitória, cada conquista. Tudo isso é o que você carrega hoje. É o que te faz esse pai, é o que te faz essa mãe. Todo pai pensa, meu filho não vai passar pelo que eu passei. Mas sinceramente, querido, você só é quem você é, porque passou pelo que passou. Isso é o que você carrega também. Então não precisa olhar com tristeza para os erros que você cometeu. Não precisa carregar mais essa culpa pelos castelos que desmoronaram, pelas escolhas erradas que você fez. Fique de pé comigo. Você que está aprisionado por culpas, por dores. Você que acha que foi longe demais e que se perdeu dentro de si mesmo e que já não sabe quem é e que já não tem consciência do que carrega e por conta disso não se adapta em lugar nenhum. Não consegue se firmar numa igreja, não consegue levar adiante nenhum relacionamento. Toda a carreira parece perdida, todo curso é desinteressante. Eu vou te dizer, ouça a voz dele. Antes de Jesus ser tentado no deserto, quando ele chega no deserto, Satanás olha para ele e diz assim: se tu és filho, pega essas pedras e transforma em pão. Ele diz: se tu és filho. A grande questão é que ele tinha acabado de ser batizado. E quando ele foi batizado no Jordão, veio uma pomba, se posicionou por cima dele, simbolizando o Espírito Santo. Abriu-se o céu e uma voz bradou de lá de cima, dizendo o quê? Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. No meio da tentação, no meio do sofisma, no meio da mentira de Satanás, no meio do confronto, no meio da possibilidade de dúvida, ele pôde dizer: Satanás, você chegou atrasado. Se eu sou filho, eu já ouvi uma voz, a voz que me diz quem eu sou. E ela disse: eu sou o filho mais amado que ele tem. Eu sou o filho amado. E ele diz que ele tem prazer em mim. Nada do que você disser vai mudar. Eu não me esqueço quem eu sou. O mundo esquece. O mundo vai esquecer. O mundo vai tentar te fazer esquecer de quem você é. Mas em primeiro, ouça a voz dele. A voz de quem lhe diz: você é meu filho amado. Se cerque de pessoas que te lembrem quem você é, que te lembrem daquilo que você carrega, porque elas também dependem de você. E sempre que você se esquecer de quem você é, você pode estar condenando alguém que está do seu lado, precisando da essência que só você carrega. Há um Deus que te sonda, que te conhece, que te ama, que te sustenta. Ele te conhece. Ele sabe das suas dúvidas, das suas angústias, e foi Ele que te trouxe aqui. Você é cumprimento de uma profecia. Esse encontro estava profetizado pelo Espírito Santo. A sua presença nesse lugar, a sua essência, a sua vivência, a sua existência estava escrito pelo autor dessa história. Ele te sonda e Ele te conhece. A sua vida está escondida nele.